crianças que acordam no meio da noite, ali com os seus olhinhos fechados, mas chorando, gritando, um choro, gritos que não param. E os pais tentam fazer de tudo para essas crianças se acalmarem, a mamadeira, coloca no colo, e isso acontece constantemente, praticamente todas as noites, principalmente na madrugada. Crianças enfermas, medicamento, tratamento, mas não tem cura. Crianças que são muito agitadas, crianças que têm um amiguinho imaginário. O que será isso? O que está acontecendo? Está no ar, Universo Espiritual, mais um programa da Web TV desvendando os mistérios do mundo espiritual. Que muitas crianças não têm saúde, muitas crianças não conseguem estudar, crianças que vivem sofrendo, padecendo, enfermas. O que será? Vamos lá. Existe sim crianças que estão sofrendo realmente com um problema patológico, problema de saúde, mas você tem que entender que existe também casos espirituais. Crianças que são atormentadas, perseguidas por espíritos imundos, por demônios. Pode ser muito forte isso, você ouvir isso, mas sim, muitas crianças são perseguidas, atormentadas por espíritos e demônios. E por que, pastor? Elas estão sendo perseguidas, Deus não está vendo, Ele está vendo tudo. Mas a palavra de Deus é clara. E principalmente crianças estão sofrendo por conta da rebeldia, por conta do pecado dos pais. Uma família que vive na idolatria, na feitiçaria, pais que são rebeldes contra Deus, e Deus permite. Deus permite. Ah, isso não é justo. Como é que pode Deus permitir crianças sofrerem através de demônios malditos? Mas aí eu quero que você preste bem atenção. Mas os pais dessas crianças estão o quê? Sendo rebeldes contra Deus, rejeitando o Filho de Deus. O Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário para salvar os pecadores. Então, quem tem mais valor? O Filho de Deus ou o Filho dos homens? Deus sempre está certo. Deus, o nosso Deus, Ele é justo. Mas olha só, o nosso Deus é misericordioso e em Cristo Jesus, sempre Ele dá chance e oportunidade de você, pai, de você, mãe, ver o seu filho com saúde, de ver o seu filho liberto e abençoado. Então, o programa de hoje, o programa dessa noite, é para trazer você à consciência que você precisa buscar a Deus, a Cristo, se retratar com Deus, se reconciliar com Deus, para que seus filhos sejam abençoados e eles passem a ter o quê? Uma herança bendita. Muitas crianças e jovens estão sofrendo por conta de uma herança maldita que vem da família. Mas vou falar agora especificamente do que acontece na vida, principalmente de muitas crianças. Biblicamente, vou mostrar para você já pode aí abrir a sua Bíblia, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, para que você tenha a certeza, a consciência. Se você acredita na Bíblia, um caso aqui específico de uma criança, na verdade um jovem, mas desde criança ele já era o que? Atormentado por demônio maldito. E nos nossos dias não é diferente. Crianças que acordam no meio da noite, na madrugada, um choro incontrolável. Fica ali, bolando na cama de um lado para o outro, às vezes até
rodando e os pais ficam sem saber o que fazer. Já peguei muitos casos assim. Então, do momento que essas pessoas chegam à igreja e damos a consciência aos pais o que eles precisam fazer, que eles se arrependam, invoquem o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, façam um propósito de oração, ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. E oramos por essas crianças, aquela criança que não dormia, aquela criança que não tinha saúde, porque olha só, muitas crianças vivem em hospitais, em consultórios médicos. Muitas crianças vivem tomando medicamento, mais medicamento. Tem até uma boa alimentação, mas vive enferma. E quando fica bom de uma coisa, logo adoece com outra. Crianças com vários tipos de alergia e muitos outros problemas. Crianças que vivem com medo. Crianças que têm medo de tudo. Ah, mas aí alguém diz, não, mas é o que ela está assistindo. É importante sim, você pai, você mãe, observar o que os seus filhos estão assistindo. Porque na verdade existe sim muitos programas, desenhos que são consagrados a demônios. Ah não, mas quando a criança assiste algo que ela coloca ali na mente, isso vai assustar ela. Sim, isso pode acontecer. É importante você observar. Mas, em muitos casos, a criança não está assistindo nada demais. Mas ela vive o quê? Vendo vultos, ouvindo vozes, e tem pessoas que não acreditam nas crianças. As crianças são sinceras, são verdadeiras. Tem crianças que dizem, eita mãe, eu vi um homem ali, eu vi uma mulher, eu vi uma criança. Tem alguém que sempre fala comigo. Acredite. Sim, mas você falou com quem? É um senhorzinho que aparece e fala comigo. Então, principalmente as crianças, ela tem o quê? Uma sensibilidade. E muitos espíritos demônios se apresentam para crianças com uma boa aparência, para fazer amizade com elas. E casos daquele espírito que está ali com a imagem de alguém boa, só a criança vê. E casos que eles mandam aquela criança fazer alguma coisa de ruim. E muitas crianças acabam fazendo. Já acompanhei sim casos da criança estar assistindo programas e naquele programa ali, um desenho, uma coisa que é consagrada, aquele próprio desenho mandar a criança fazer algo. Para muitas pessoas isso pode ser o quê? Uma loucura, mas acredite se quiser. E na prática mostramos. Na prática, na Bíblia, mostramos e tenho certeza que você pode conhecer sim algum caso semelhante a esse. Mas vamos lá, a solução? Com certeza, a solução. E a solução está em Cristo Jesus. Do momento que os pais, o avô, a avó, aqueles que têm um poder sobre aquela criança, oram por aquela criança, principalmente os pais, os avós, e dizem, o meu filho ou o meu neto é santificado pela minha fé em Cristo, eu não aceito que esse mal perturbe o sono do meu filho, do meu neto, eu não aceito essa enfermidade, em nome do Senhor Jesus, o meu filho está curado, o meu neto está curado, e a pessoa ora com fé e determina, esse mal vai embora. Eu conheço sim pessoas que fizeram essa oração, porque está escrito que os filhos são santificados pela fé dos pais, ou são santificados ou amaldiçoados. Para os filhos serem santificados, tanto pela fé dos avós e dos pais, a fé dos avós e dos pais tem que ser em Cristo Jesus. Quando os avós, os pais, abençoam os filhos em nome do Senhor Jesus, eles são abençoados. Há uma herança bendita para eles. Agora,
se os avós, os pais, invocam demônios, invocam outros deuses, outros senhores, deixando Jesus Cristo de lado, filhos e netos estão o quê? Amaldiçoados. A herança virá dos pais. No lugar deles serem santificados pela fé, eles vão ser o quê? Amaldiçoados. Então entenda, para os seus netos e filhos serem santificados, você precisa crer e invocar o Senhor Jesus. E você que crer no Senhor Jesus, ore dizendo: o meu filho vai dormir em paz, o meu filho vai passar a se alimentar, porque entenda, existem ações espirituais que a criança não consegue se alimentar. Até para tomar banho tem dificuldade, para estudar. Crianças que sofrem com prisão de ventre, ela tem dificuldade para fazer, né, as necessidades fisiológicas. Crianças que sofrem, tem que ir para o hospital fazer lavagem. Eu conheço casos assim. E através da fé, da oração, o milagre acontece. Crianças que já herdou isso, de adultos, pessoas da família, do pai, da mãe, que sofrem com prisão de ventre, e muitas outras situações. Crianças que vivem atormentadas e sobrecarregadas. Olha só, o que está escrito aqui no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9. Antes de eu ler aqui alguns versículos, preste bem atenção. Os discípulos do Senhor Jesus estavam em uma certa região e um homem trouxe o filho dele, para os discípulos orar. Por quê? O filho desse homem, ele sofria com ataques epiléticos. Vamos lá, ele sofria com epilepsia. Muitas vezes, aquele demônio maldito que estava na vida dele tentava lançar ele na água, tentava lançar ele no fogo e ele caía. Ali ficava se batendo, rangindo os dentes, espumando, e os discípulos não conseguiram expulsar aquele mal. Aí o Senhor Jesus chega. E estava lá aquele alvoroço todo. Para você entender melhor, vamos começar aqui a leitura. Deixa eu ver aqui. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14, diz assim: ó. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Versículo 15. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: ó geração incrédula, aqui é Jesus respondendo, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, preste bem atenção agora, o Senhor Jesus pergunta ao pai do jovem, que estava lá, caiu, manifestou e estava o quê? Rangindo os dentes, espumando. Aí Jesus pergunta, versículo 21 de Marcos 9, e perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? Ele disse-lhe, desde a infância. Preste bem atenção, o Senhor Jesus perguntou ao pai do jovem há quanto tempo ele vem sofrendo. Há quanto tempo, vamos lá, ele cai espumando, rangindo os dentes. Há quanto tempo ele sofre com isso? Aí o pai do menino disse, e ele disse-lhe, desde a infância. Olha só,
aquele jovem, desde criança, já sofria. E observe aqui, bem claro, que o que estava na vida dele era o quê? Um espírito imundo, um demônio. Então, assim como esse jovem, desde criança, sofria, muitas crianças, nos nossos dias, estão sofrendo. Não consegue dormir, não consegue se alimentar, não consegue estudar. Crianças que vivem amedrontadas, crianças que têm medo de tudo, da própria sombra. Crianças que têm que estar ali no pé da mãe, do pai. Ele não pode ficar em nenhum local sozinho. Não é porque está escuro, é porque ele tem medo. Ele tem medo, várias situações acontecem, e crianças com doenças misteriosas, e crianças que, tudo bem, tem um diagnóstico, mas sempre ela adoece com uma coisa, adoece com outra, e é assim. Continuando, versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus responde ao pai do menino, do rapaz. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. Ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam, estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Honras e glórias ao Senhor Jesus. Está bem claro. Você acredita no que está escrito? Você acredita na Bíblia? Está aqui um caso claro que crianças são atormentadas, que demônios entram em crianças. Se você está sofrendo, você vô, você vó, pai, mãe, você tio, você está sofrendo com a criança, não sabe mais o que fazer, peça ajuda, venha para a igreja. Procure um dos nossos templos. Se você quiser, você pode também entrar em contato comigo, a gente conversar sobre isso. Você pode agendar aí. 9 é o meu contato. 98127-0244. Certo? Se você não conseguiu pegar agora, mas faça o quê? Vamos lá. Fica gravado. Aí você vai ouvir novamente, pegar o meu contato e entrar em contato comigo no WhatsApp ou ligando para mim. Eu vou ajudar você, vou orientar você, procurar um dos nossos templos. Se você mora distante, eu atendo você pelo WhatsApp, por telefone e vou ajudar você. As crianças são preciosíssimas para o nosso Deus, para o Senhor Jesus e para um pai, para uma mãe. E eu sou pai. Eu sei o quanto é importante a gente ver os nossos filhos bem. Amém, povo de Deus? Vamos fazer agora uma oração. Eu vou orar por você, vou orar pelos seus filhos, vou orar pelas crianças, pedindo ao Senhor Jesus que derrame sobre elas a graça e o poder. Agora entenda, é importantíssimo a sua fé no Senhor Jesus para que suas crianças sejam abençoadas. Entenda, pela fé no Senhor Jesus, os avós, os pais, a pessoa que é responsável por aquela criança, vamos lá, aquela criança ou aquelas crianças são santificadas pela fé no Senhor Jesus. Agora, se a pessoa não deposita a fé dela no Senhor Jesus, as crianças serão o quê? Amaldiçoadas, elas estão vulneráveis a serem atacadas por demônios malditos e que já vêm na família, demônios opressores, perturbadores. Ficou bem claro. Agora ficou bem claro também que Jesus Cristo liberta. Temos vários e vários testemunhos. Rapidamente, para a gente orar, eu lembro de um menino de 2 a 3 anos. Ele veio para Alagoas, né? Ele morando em São Paulo com seus pais, e veio para Alagoas visitar a avó da igreja. E o que estava acontecendo? Esse menino, ele já tinha o quê? Ataques epiléticos. Ele ficava todo se batendo, com os olhos virando.
E o pai dele também sofria com isso. Então gera o quê? Uma herança maldita. E no dia que eles vieram conversar comigo, no gabinete, quando eu fui orar naquela criança, ele teve o ataque. E ali eu fiz a oração, repreendi, e graças ao Senhor Jesus, a partir dessa oração, a avó relatou, passou para mim, que eles voltaram, né, para São Paulo, e ela relatou que a partir daquela oração, aquela criança foi liberta daquele mal. Então o mal continua agindo, mas o bem também continua agindo. Então procure ajuda. Vamos ajudar você. Sua criança será curada, será liberta, em nome de Jesus. Vamos fazer agora a oração? Feche os seus olhos. Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, por esta casa, por esta família. E te peço, Senhor Jesus, em especial agora, Senhor, pelas crianças. A criança que acorda no meio da noite, atormentada, chorando, gritando incontrolavelmente. A criança que vive enferma, a criança que não se alimenta, a criança que sofre com prisão de ventre ou qualquer outro tipo de enfermidade. Ó Senhor, cura agora e sara, porque a alegria de um pai e de uma mãe é ver os seus filhos bem. Eu sou pai, Senhor, e sei o quanto é importante ver a criança bem, é a alegria dos pais, dos avós, da família. Então, meu Senhor Jesus, eu te clamo agora e te peço, cura, meu Senhor Jesus, sara, que se há algum demônio maldito que age na vida desta criança que está me ouvindo, ou na vida dessa criança que esse pai, essa mãe, essa pessoa está orando por esta criança, atende agora, Senhor. Cura, liberta. A criança que vive atormentada com medo, com pânico. A criança que sofre com crises de ansiedade. A criança que sofre, Senhor Jesus, com algo, meu Pai, que atormenta, deixa ela agitada. É uma criança agitada, uma criança nervosa, é uma criança que não tem paz, seja física ou espiritual, o Senhor pode curar. O Senhor pode dar a paz, tem misericórdia, Senhor. Perdoa os pecados dos avós, perdoa os pecados dos pais e manifeste o teu poder agora, curando, sarando, libertando e perdoando os pecados desta família, para que essas crianças sejam curadas e libertas e todo mal sai desta família, destas crianças, em nome do Senhor Jesus. Saia. Assim o abençoo. Respirem profundo, digam graças ao Senhor Jesus. Abençoei sua família, mas podemos fazer muito mais. Nos procure, peça ajuda. O Senhor Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Até a próxima.